O episódio de hoje está imperdível, é um episódio com a doutora Liliane Leite. Ele é uma reprise, mas estamos reprisando porque foi o episódio mais comentado. A doutora Liliane trabalha com a Thalita Castanha, que também é fotógrafa, bem conhecida do grande público, e nós vamos colocar esse episódio novamente para vocês verem tanto de informação bacana e necessária que tem para o universo fotográfico. E em fevereiro nós voltamos com novos episódios. Muito obrigada pela sua audiência. Esse episódio do Fotógrafas de Quinta é patrocinado por Foto Álbum Universal, Banlec e Café Ananias. Foto Álbum Universal, mais de 60 anos imprimindo qualidade. Banlec, uma plataforma inteligente de fotos com reconhecimento facial, que facilita para você ter mais lucratividade no seu trabalho. E Café Ananias, a nobreza da cafeicultura para as nossas xícaras, fruto de um século de paixão e tradição. Oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais uma vez estamos aqui para gravar um episódio maravilhoso que com certeza vai ajudar você aí do outro lado. Na minha frente eu tenho Daniela Nicolini, Renata Joia e eu, Analice Lopes. E eu já vou apresentar para vocês uma pessoa ilustre que vai trazer uma bagagem imensa que a gente nunca mais vai poder ficar sem, hein? Então eu apresento para vocês aqui Liliane Agostinho. Bem-vinda! Bom, eu vou ler aqui sobre a Liliane, esposa do Ricardo, mãe do Léo, Rafa e Bolt. O Bolt, eu acho que é um filho de 4 patas. Eu acho, é isso, Liliane? Que bom. Então tá bom. Advogada, especialista em direito contratual e em propriedade intelectual e novos negócios. Coordenadora do Núcleo de Estudo em Direitos Autorais, Entretenimento e Publicidade da Associação Paulista de Propriedade Intelectual. Membro efetivo da Comissão de Propriedade Intelectual da OAB de São Paulo e do Guarujá também. E membro da Comissão de Direito de Moda do IASP. Gente, currículo não falta para essa mulher aqui, né? Então, vamos lá, quero que vocês aproveitem desse podcast que vai ser sensacional. Ó, para começar, se acomode aí, pega sua bebidinha e vem com a gente. Vamos lá, Lili? Vamos, eu acho que esse podcast vai ser aquele para voltar e ficar ouvindo várias vezes. Várias vezes, isso mesmo. E sonhar com ele. Ou ter pesadelo. Eu acho que é mais pesadelo no começo, viu? Com você, vai. Eu queria só fazer um adendo, né, para os fotógrafos de família, né, que conhecem a Thalita Castanha. A Liliane, ela veio via Thalita Castanha. Então a gente trouxe, né, porque ela já trabalha como fotógrafa, que tem um trabalho incrível, né, reconhecido no mercado e deve ter vários problemas, né, que precisam de uma pessoa que esteja ali muito próximo, né, até porque ela trabalha com grandes nomes, grandes marcas. E por isso que a gente pegou uma pessoa super indicada de peso para trazer para vocês. Ai, vamos lá. Como funciona o conceito de direitos autorais no contexto da fotografia? Bom, fotografia é uma obra intelectual. Por quê? Porque a fotografia, cada uma é única. É o olhar do fotógrafo. O fotógrafo, ele imprime a personalidade dele dentro daquele trabalho. Então, não é simplesmente pegar lá a câmera do celular e falar, não, isso aqui é simples, eu vou lá e tiro uma fotografia e meu trabalho está pronto. Não, a gente tem todo um trabalho de iluminação, de foco, de lente, que vocês sabem melhor do que eu. De edição. Todo esse trabalho que a fotografia tem, e ela é considerada pela Lei 9.610, que trata de direitos autorais no Brasil, como uma obra intelectual. E essa obra intelectual, ela é feita pelo quem? Por quem, né? Pela pessoa física, pelo ser humano. E por que eu estou falando isso, Liliane? Porque a gente está numa onda agora de inteligência artificial, né? Verdade. Verdade. E quando a gente fala de inteligência artificial, quem cria é a máquina. E a lei fala que a obra é protegida, a obra é criada pelo homem, o espírito do homem, e não da máquina. Então, a fotografia produzida pelo ser humano é uma obra intelectual protegida pela Lei 9.610 de 98. Nós temos também tratados internacionais que tratam sobre o tema, porque a gente pensa aí num
ambiente digital, era digital que nós estamos. Ah, Liliane, pegaram minha fotografia e agora está colocando lá num site em Hong Kong. Vamos bem longe, né? Do outro lado do planeta. Tem proteção. A gente tem uma convenção de Berna, né? Que é uma convenção internacional que trata sobre o tema. E a fotografia também está lá inserida como obra intelectual protegida. Muito bom. Eu já tive isso. Um dia uma pessoa me ligou de fora, não lembro de onde, e falou, Dani, essa foto é sua? Porque aqui, fora do Brasil, tá com essa foto. Aí tem contato com a pessoa, e a pessoa falou, ai, desculpa, porque eu achei tão linda, e que não sei o quê, e faz parte do meu portfólio. Falei, mas... Não foi, olha, eu tenho várias situações, até mesmo de plataformas de e-commerce, de fotografias, por exemplo, de roupa, para venda de vestuário, e que pegam aquela fotografia. A gente tem dois problemas, né? Do designer da roupa e da pessoa fotografada. E do fotógrafo. Na verdade, 3 ainda, do fotógrafo. Maria. Liliane, quais são os direitos básicos que um fotógrafo possui sobre as suas imagens? Bom, eu vou fazer só aqui uma dicotomia, né? Quando você fala suas imagens, a gente liga muito à minha imagem. Isso. Não, na verdade, sobre o meu trabalho intelectual da fotografia. Aí, quais direitos que você vai ter com relação àquele trabalho? A lei vai falar... Primeiro, lá no artigo 24, eu não gosto muito de falar de artigo, mas eu acho que é legal, para quem tiver curiosidade, voltar lá na Lei 9.610, olhar o artigo 24 e verificar quais são os direitos morais de autor. Por que isso é importante, Liliane? Porque esses direitos, você pode ser contratado por uma marca para fazer um editorial, assinar um contrato, mas o direito moral, ele não é negociado, ele não é objeto de negociação, ele é irrenunciável. Então, a lei, ela estabelece isso de forma muito objetiva. Então, o primeiro direito que você vai ter, o direito de paternidade. O quê? De ser reconhecida a sua autoria daquela fotografia. Você tem o direito de retirar de circulação quando colocam uma exposição de uma foto sem a sua autorização. Ou se manipulam a fotografia de forma que vai tirar a originalidade daquele trabalho que você criou, aquele conceito de fotografia que você havia feito, a pessoa vai lá e distorce e publica. Você tem, então, o direito também... Então, se no meu contrato tá falando que não pode ter uma reedição em cima da minha foto, uma máscara, esse negócio dos stories, que sempre tem filtro em cima da minha foto, se tá no meu contrato e a minha cliente, eu falar para ela tirar porque ela colocou esse filtro, eu tenho como falar para ela tirar, se ela não tirar, eu posso processar. Então, essa questão dos filtros, geralmente, o que eu sempre recomendo colocar em contrato? Que vai ser lícito a pessoa, ela enquadrar a fotografia para determinadas plataformas. O que ela não pode é deturpar aquela fotografia. E por quê? É alterar de forma agressiva, exato, né? Mas tem umas edições que deixam a nossa foto vários jeitos. Você pode pedir para retirar. Se você entender que aquilo de fato está prejudicando o teu trabalho e você não quer, como profissional, que o seu trabalho seja divulgado daquela forma. Então, é interessante, eu falo que o contrato é bom para tratar de coisas ruins dos dias bons, onde está todo mundo conversando. Então, se você não quer que sua foto seja manipulada desta forma, já coloque de forma objetiva. Se você quer, por exemplo, quando a gente fala da paternidade, que sempre esteja o teu nome ou o teu arroba, quando a gente fala de rede social, já coloque no contrato, em toda a publicação. Coloque até de uma forma cordial, mas que a gente vai educando também o cliente, o que você tem o direito de crédito. Então, que ele faça as postagens dele, olha, legal, sempre colocando lá o meu arroba. Ah, Liliane, mas o meu cliente não colocou o meu nome. Eu posso processar? Poder até pode, mas seria bacana? Não, não é necessário, mas você criando dentro desse conceito para os teus clientes, né? É que mesmo assim, eu acho que fica, já aconteceu isso comigo também, eu acho que fica tão sensível, seu cliente não põe, aí você liga para falar e fala, olha, por favor, coloca lá, que eu não gostaria, né? Aí fica muito chato você ficar insistindo por uma coisa tão pequena, né? Exatamente. Eu me sinto desconfortável de ficar insistindo, falar assim, então você vai ter que tirar a minha foto. Posso dar uma dica? Pode, lógico. Ter problema com contratos futuros, né? Até com ela, não querer mais. Gostou do meu trabalho, chegou nesse final, no meu pós, ela não gostou dessa minha atitude. Exatamente. Eu acho que, sabe o que é muito legal? Colocar um guide de boas práticas para os teus clientes. Faz boas práticas. Boa. Vou até por então, aqui, viu? Não precisa, olha, não preciso colocar lá com aquela forma rebuscada de contrato. Faz um guia de boas práticas. Como que você posta nas redes sociais? Se, de repente, você tem um perfil
público que tem a monetização, como que você engaja a tua audiência com relação a determinado situação que você precisa daquele trabalho de fotografia, né? Eu acho que um guia de boas práticas ajuda bastante. Ajuda bastante. A gente está falando sobre incômodo. Eu acabei de lembrar um que está um pouco fora do nosso roteiro, mas eu acho que vai ser super pertinente para todas. E aquele cliente, a gente tem plataformas que a gente manda as fotos. E as nossas fotos, elas vão com marca d'água. Então, por exemplo, vai em baixa qualidade com marca d'água. Eu, no meu caso, como eu trabalho com iluminação artificial, que é um pouco mais fácil, a gente já meio que acerta no clique. A pessoa que trabalha com luz natural, a Ana, por exemplo, às vezes está escuro, né? Ela não quer subir tanto ISO, ela acaba fazendo uma foto mais escura para depois ela arrumar na pós-produção. Mas no meu caso, minhas fotos elas saem meio que prontas e é um problema. Eles dão print da minha tela e usam. Ou eu já descobri uma que ela pagou, acho que para alguém tirar o logo da minha foto, entendeu? Porque ela veio com uma foto, ela mesma se perdeu, né? Ela me mandou uma foto que ela não tinha escolhido. E ela falou, não sei o que dessa foto. Aí eu olhei a foto e falei, gente, peraí. Aí eu entrei na minha plataforma, olhei e aquele número de foto não estava, ela não selecionou a foto. Aí eu virei para ela e falei assim, eu vou te dar essa foto. Eu contornei de uma maneira, entendeu? Mas me irrita muito o cliente, que ele tem lá o pacote dele, ele tem, sei lá, 30 fotos. Às vezes eu dou uma ou outra a mais, ela seleciona lá, sei lá, 35 fotos, ela não quer comprar foto extra, que é uma forma de eu, né, alavancar o meu negócio, de eu ganhar. Ela não compra, mas ela vai dar print de foto por foto. Ela não paga a sua foto, mas ela paga alguém para tirar o logo da foto. Pra sacanear, entendeu? Não, essa pessoa que faz esse trabalho, eu já não poderia fazer isso. É uma infração, na verdade, os dois estão infringindo os direitos autorais do teu trabalho, então não pode fazer. Minha recomendação, coloque isso de forma, assim, negrito, caixa alta, luz piscante no contrato. Se for, por exemplo, hoje muitos fotógrafos utilizam plataformas eletrônicas de assinatura de contrato. Então, coloca lá um ok. Um disclaimer. Não, na própria cláusula, coloca que o cliente é obrigado a dar um visto ali para ele não falar, eu não li, porque a gente tem que lembrar que dá pra fazer isso? Dá. Algumas plataformas você coloca lá para a pessoa avistar. Porque a gente não pode se esquecer que a gente está falando de um contrato também que incide o Código de Defesa do Consumidor. Então, cláusulas restritivas, recomenda-se o quê? Faça-se caixa alta, bold, pede para avistar ali, e a pessoa não vai poder falar que ela não leu. Não leu. Porque senão o consumidor tem a razão. Exatamente. Mas ele sabe que ele não tem, porque ele esconde, né? É que nesse caso, não tem nem como ele ter razão, porque ele já está infringindo, já está muito claro, acredito que no contrato, o número de fotos que ele tem. Você tem a plataforma onde ele selecionou e lá não estava o ticket onde ele clicou. Então, assim... Eu tenho como provar por todos os lados... E você tem a entrega, né? Você fez a entrega, então você tem aquele arquivo de envio, o que você entregou para ele. E você tem como provar que houve essa manipulação por parte dele com a ajuda de um terceiro. Mas eu recomendo que isso fique muito claro dentro do contrato e viste e ponha no guia de boas práticas também pro teu cliente. O fotógrafo, né? A imagem, a autoria. Exatamente. E o difícil é que, nem, por exemplo, quando você bate a foto, não é o resultado final, né, Dani? Então, assim, que nem no nosso caso, trabalha com grávida, tem a celulite, tem a estria. Só que, assim, os bebês não têm. Então, eles printam os dos bebês, principalmente. Mas entendeu? também não é totalmente diferente. Né? A gente vai e a gente trata, coloca uma nitidez. A minha foto, particularmente, eu não tenho muita mudança de cor, sabe? Eu não gosto muito de mudar a cor, mudar a temperatura de cor. Então, acaba que a minha foto original, ela é um pouco parecida com o meu resultado final. Ela não tem muita distância, né? Existem alguns fotógrafos que fazem colorização, eles trabalham bem forte, fine art, e aí, coitado do cara que deu print, ele se ferrou, porque ele não... É um trabalho que demora totalmente diferente, Ela tá falando, você falou uma coisa que me lembrou, também outra coisa para colocar em contrato, por isso que eu te falei que esse episódio é para ir e voltar. 5 horas. Várias dicas de contrato, né? A questão de estria, por exemplo, de grávida, do quanto que você vai fazer de retoque naquela fotografia, de manipular aquela imagem, qual que é o limite que você vai trabalhar, né? Por quê? Porque tem clientes que têm problema com a sua própria autoimagem. As pessoas querem que diminua o nariz.
A gente já pegou. Então, colocar até assim, olha, o meu trabalho de edição É o básico. é isso daqui. É pele. Mais do que isso, não está incluso. Porque você pode até fazer, mas são mais Será horas pago. de Sim, trabalho. tem isso. Né? O meu então, tem também. eu Fiquei sei... orgulhosa Pra tirar agora. cabelo branco. O meu eu já tirei, viu? A gente vira cabeleireira e manicure. Exatamente. Então, eu recomendo Eu também tenho. que isso coloque lá, porque senão fica um trabalho sem fim. Se deixa lá só edição, mas o que se considera-se edição para uma fotografia? Senão você coloca o sol, né? Não, aí bota põe o- cintura, põe bunda, emagrece, tira Bota um o bico, Brad põe um Pitt. bico, põe peito. E isso é só na Playboy, né? Não é com a gente. A gente só trabalha com o básico. Às vezes esquece de colocar o umbigo de volta. Já aconteceu isso em revista. É verdade, né? Teve uma revista. Mas imagina o fotógrafo, como ele deve ter ficado furioso, né? Porque, assim, não é ele que faz a pós-produção. A gente até tem alguns exemplos, né, de pessoas que falam isso. Quando você faz pra publicidade, muitas vezes você só clica. E aí dá o a cara foto pra vem e acaba com a sua foto. Só que daí vai sair lá. Liliana Agostinho, fotógrafa. E você olha, a pessoa tá sem umbigo. Fala, meu, acabaram com a minha reputação aqui. Eu não tem umbigo. Então, é muito sério, assim, né? quando a gente fala de trabalho de publicidade, eu sempre recomendo aos clientes o seguinte: pegue a aprovação de quem participou daquela fotografia, daquele trabalho. Então, é da pessoa que foi retratada e do fotógrafo. E, às vezes, até do maquiador também, dependendo do Nossa, maquiador. sair com cara de palhaço, a culpa é dele, não é da sua foto. Né? Não é do De fotógrafo. todo mundo, justamente para evitar esse tipo de situação, porque todo mundo fez a aprovação ok final daquela Mas publicidade. Imagina como Verdade. chegou um ponto de uma pessoa postar uma foto, e não foi postar, foi impresso, eu acho. Foi, essa revista Foi um saiu. negócio, E saiu, passa por várias foi pessoas, né? sério. Isso que é engraçado. Como que Porque às passa vezes- por tanta gente e não viram que não tinha umbigo, né? É muito sinistro. É, mas acontece. Imagina a equipe toda É o vício, envolvida. é o vício Não enxerga. Você, Você começa a não Você enxergar começa a erro. ver outras coisas do português, mas não vai ver o umbigo da pessoa. Exatamente. Por isso que é melhor pegar a aprovação de todo mundo antes de publicar. Ô, Liliane, e quando o cliente, logo de cara, ele vai te contratar, ele já fala logo no início, olha, eu tô te contratando, porém, eu não admito foto minha em redes sociais, nem para portfólio, nem que envie para cliente. Não tem o que fazer. Eu acho que daí, nesse caso, precisa respeitar, porque a gente tem outro direito. A fotografia, a gente tem 2 direitos, dependendo quando tem uma pessoa retratada, que é o direito do fotógrafo e o direito de imagem da pessoa que é retratada. Veja, eu falei lá dos direitos morais de autor, que eles são irrenunciáveis, não é objeto de negociação, como o direito de imagem, também não. Tanto é que tem algumas pessoas que falam assim, a pessoa vendeu a imagem dela. É inalienável a imagem de uma pessoa. A pessoa pode revogar a imagem dela a O qualquer tempo todo. momento. É. Ela pode te autorizar e falar assim, por favor, remova todas as fotografias. Mesmo estando no contrato. Mesmo você, Ai. o que é importante estar no contrato? Porque você comprova de que você tem autorização dela Sim. para fazer aquelas publicações. Até aquele momento que ela tá pedindo para tirar. E algo que é muito interessante. E quando a gente fala da questão da fotografia da pessoa física, a gente tem a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. E a imagem da pessoa retratada é um dado pessoal. Né? E muito forte hoje em dia. Aham. Então, eu recomendo que, inclusive, no contrato, tenha lá uma cláusula de consentimento. Você vai ter que vender contrato para fotógrafo. amiga. Pronto, já tô Porque é fazendo 3 impossível coisas, né? fazer esse contrato. Ela vai embora, gente, mas ela vai rica embora, porque agora vai chover. Ai. Ela vai embora rica agora. Falando da questão do quê? Da LGPD, o consentimento da pessoa, com quem que você... Quando você tira a fotografia, você divide com alguém vai fazer parte daquele processo? Tem a plataforma de fotografia. Ela está adequada à LGPD, por exemplo? A Você pessoa pode que explicar o trata. LGPD, porque tem muita gente que não sabe o que é. É Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, que ela foi Hoje é lei, promulgada, exatamente, em 2018 e entrou em vigor em 2021. Então, ela é aplicada Para tudo. para tudo. Tem dado pessoal, ela tem aplicação. Enquanto a gente fala de imagem, imagem é um dado pessoal. Então, tratar isso também de forma objetiva no contrato, com quem vai ter acesso àquelas fotografias. E se a pessoa quiser fazer remover a autorização, gente... A todo tempo. É direito dela. É um direito dela. E ela pode autorizar e ela pode pedir para remover. E quando a gente fala, por exemplo, de redes sociais, é importante que, por exemplo, olha, eu posso não fazer novas ativações, mas o que está no meu rolo de histórico vai ficar lá e não vai constituir infração
de que eu fiz um repost daquela... Exatamente. Deixar isso, inclusive, claro. Eu tive uma cliente muito linda, fiz de graça, maravilhosa. Só o gestante fez de graça. E o newborn cobrei. E eu fiz algumas fotos e ela me permitiu. Só que ela nunca, em nenhum momento, falou pra mim que o marido dela não deixaria. Eu fui lá tirando e me empolguei. E as fotos são incríveis. São uma das fotos mais lindas que eu tenho até hoje, eu acho. Ah, eu porque acho além que eu sei de tudo, qual ela é é. linda. Postei na época, fiz os stories, postei. Acho que faz 2 ou 3 anos. Fui fazer um Reels com várias fotos. Só dela. Ela pediu pra tirar. Dani, essas fotos hoje em dia, meu marido se incomoda, ele não quer que minhas fotos, essas aqui especificamente, apareçam, tal. E eu falei, pô, eu fiz de graça pra poder usar sua imagem. Então, nesse caso, você vê que deveria ter um contrato para justificar. Mas ela fica minha cliente muito, então não tem que justificar. Não tem. Ela fez depois todos os natais, ela fez os acompanhamentos. Aí você fala, tá bom, vou tirar foto porque eu vou perder cliente. É a mesma situação que a gente está falando do nome do fotógrafo na publicação, é essa questão do cliente te pedir, olha, remove. De repente até tá com a fotografia de um marido até que não tá mais casado, né? Ela é tão linda que Eu tenho uma que aconteceu isso. E a foto dela com o marido é a coisa mais linda. Ela é linda, maravilhosa. Eu continuo repostando foto dela. Mas quando eu soube que ela separou, eu parei de postar o marido. Entendeu? Respeito a pessoa. Mas hoje, eu não me ofendo. Se a pessoa vira pra mim e fala assim, olha, por favor, não poste. A não ser que seja de graça, né? Porque às vezes a gente quer fazer um portfólio e a pessoa vem encher o saco. Mas é importante que mesmo assim, até quando a gente fala de celebridades, influenciadores digitais, que se tem um contrato. Por isso que eu te perguntei. Coloque lá no contrato, olha, eu não estou cobrando, mas por tais motivos. E se você quiser que eu remova o uso da tua imagem num prazo mínimo de 3 anos, por exemplo, você vai me pagar tanto. Eu nunca fiz. E eu faço muito. Eu removo a fotografia, tudo bem. Só que eu não cobrei pelo meu trabalho, então, em razão disso, do prejuízo que eu vou suportar, porque você está me pedindo que eu remova antes do prazo, por favor, você vai ter que pagar tanto. Mas isso tem que ser tratado dentro de um contrato, porque se você não tiver, você vai remover. Porque eu uso muito bebezinho recém-nascido nos meus workshops e é de graça. Então, a troca você vem com o seu bebezinho e eu te dou as fotos e você não tem custo. Você vai ter que ter um contrato. E eu nunca dei contrato, eu só tenho autorização de uso de imagem. Só que se um dia ela pedir pra não postar, né? Aí, pra que ela foi lá? É tudo porque... Exatamente. E o contrato, ele precisa trazer a realidade do por que aquele trabalho foi executado. Então, olha, no dia tal, tive aula, ela, por livre e espontânea vontade, trouxe o filho, e que foram tiradas tantas fotografias. Que interessante, nunca pensei. E se ela pedir para remover porque isso como é um antes, acordo, né? Você só veio porque é de graça, e senão você não fez. Mas que você age de boa fé. E aí você acha que o outro é igual. Sim. Eu nunca tive problema, Eu tive uma Deus, grávida faz pouco tempo. Ela conhece minhas fotos. E eu queria fazer umas fotos no estúdio externa. E aí chegou uma hora no estúdio que ela falou... Só que assim, a minha foto, ela vai muito pro nu, muitas vezes. Ela vai pro sensual. Ela tem muito essa exposição de corpo. E a menina linda, nova, ela falou, mas eu não quero... Só que assim, já tava no meu estúdio, já tava tudo montado, toda a parafernália. Mas você falou com ela antes sobre Falei. E aí ela falou assim, não, eu não me sinto por causa da minha religião e tal. E aí eu falei assim, ela foi sacana, porque assim, se ela tivesse me avisado, ela não seria escolhida. Mas até aí tudo bem, eu contornei, fiz da forma como dava, mas aquilo que eu estava planejado de fazer, eu não fiz. Então, ela meio que me prejudicou, entendeu? E eu ali, para não gerar um estresse, que eu tô fugindo de estresse. Eu ser feliz, eu ter razão, né? Então, eu prefiro ser feliz. E outro ponto que é interessante, né? Quando a pessoa assina lá no contrato autorização para o uso da imagem dela, é importante que se fale assim, eu estou autorizando para o quê? Se colocou que é só para posts de internet, por exemplo, portfólio, para que coloque, por exemplo, no estúdio, é só para isso, não pode ampliar. Se você for fazer uma exposição com as suas fotografias... não, aí tem que pedir autorização. Tem que pedir autorização. Se for fazer um livro com o uso dessas fotografias, precisa de uma autorização. A gente tem muito isso, porque existem vários congressos e as congressos têm encadenadoras. As encadenadoras, elas ligam pra gente perguntando se a gente pode mandar trabalho pra eles deixarem lá exposto, tipo aqui, né? E aí, eu sempre pergunto pro meu cliente. Ou premiação também, você foi premiado, vai pra uma exposição. A pessoa fica feliz, ela quer que vai, mostra. Mas pode existir ou não, né? Mas é sempre importante, quando for mandar o portfólio lá,
a mãe saber que ela tá sendo rodada e visto por todo mundo, porque também tá a imagem dela lá. O meu acontece também com quem edita minhas fotos é a Carla. E a Carla, ela quando ela vai postar alguma grávida minha que tá mais sensual, que tá mais sem roupa, ela me pergunta, eu volto para cliente, mesmo tendo autorização, porque o Instagram, eu tenho autorização pro meu Instagram, não tenho autorização pro Instagram da pessoa que tá editando. Né? Fora que, assim, por exemplo, faz de conta que você tem celulite. E aí ela vai colocar um antes e depois lá da sua celulite. Você quer ter isso exposto? Então, existe essa discussão. E aí, a gente sempre pede licença. E aí, quando é exposição, por exemplo, eu tô dando esse exemplo para o espectador também saber como que eu trabalho, né? E aí, se você quiser acrescentar alguma coisa. Mas, por exemplo, se existe uma celulite ali, o que eu faço? A gente cropa no bumbum. É isso que pra eu ia falar. não haver a exposição da pessoa. Você tem que mostrar o corpo. Porque ninguém quer mostrar que tem celulite. Tem gente que não liga, né? Tem gente que... mas isso não é é muito legal. psicológico, né? Não é, mas tem gente que não liga. Uma coisa que eu sempre falo também é que o contrato, às vezes, ele é muito individual. Porque um monte de gente no meu grupo, eu tenho um grupo de alunas, e elas falam, alguém tem contrato aí pra dar uma olhadinha? Para que eu preciso? Eu falo, gente, o meu, ele começou com uma página. Hoje ele tem 4. Mas foi de perrengue que eu passei, de dificuldade que aconteceu, dentro da minha realidade. E eu fui colocando. É um respaldo. Eu sempre falo assim, coloca tudo que você quiser. É um respaldo. Se a mãe assinou ou não, o problema é dela. Ela vai assinar. Se ela leu ou não quero nem saber. É pra me defender, né? E teve uma vez que eu quase tive um problema. E isso é muito legal também falar pros ouvintes, porque eu sei que tem muita gente que faz isso e às vezes não caiu no que eu caí. Eu tenho muitos parceiros. Eu tinha mais, né? Mas muitos parceiros fornecedores. Então, a parceria era, você tira foto com os meus produtos e eu te dou os produtos. Te dou os produtos e você tira foto e eu ganho, né? E eu tirava. Tipo uma roupinha, né? Uma roupinha. Então, vamos lá. Eu tinha lá do Johnny Arts, por exemplo, que eu era muito parceiro na época. E eu tirava as fotos com a roupinha dele, postava, ele pegava e postava. Aí, um dia, uma cliente minha falou, Dani, ela começou a seguir, veio que eu postava ele... Me entrou séria, super séria. Dani, gostaria de conversar sério com você. Eu vi uma foto do meu filho na página de uma pessoa que eu nem sei quem é. Aí eu falei, qual? Não sei o que. Ela mostrou o print. Aí eu falei, não, ele é um fornecedor meu, essa roupinha que eu utilizei é dele. Ela falou assim, não tem problema. Só que você não me pediu. Você não pediu autorização pra usar a roupinha dele, pra ele postar. Aí eu falei, nossa, desculpa, não sei o que. Eu falei, você quer que eu tire? Ela falou assim, ele pode até não tirar agora, mas eu quero que você me dê um contrato dizendo quem é que vai usar a imagem do meu filho. Então, ele, no momento, pode usar, tal. Carla, né? Eu nunca imaginei. Porque a minha parceria é com ele. Então, eu falei, te dou as fotos do bebê. Não tem problema. É terceiros. Todo mundo mas eu não pensei... Você falou, é que nunca aconteceu comigo, porque eu não tenho muita parceria. Então, mas só tenho no meu contrato hoje por causa disso. E ele colocou no dele também. De um problema que você passou. Ele teve que fazer também um de parceria. Então, hoje, nas parcerias que ele faz, ele coloca que tem que pedir autorização pra mandar a foto pra ele. Agora, nesse caso, você tinha responsabilidade porque você que passou a fotografia pra ele. Agora, quando a gente fala de internet, gente... Caiu na internet, caiu no mundo, né? Exatamente. E tem coisas que, infelizmente, o fotógrafo não vai conseguir fazer mais nada, porque pode estar no perfil de um parceiro, não é nem parceiro, né? De um terceiro que não tem absolutamente nada. Que até pegou a foto porque vende também e quis mostrar, né? Exatamente. E aí é uma luta para retirar, remover aquele conteúdo. Eu coloquei, inclusive, eu tenho isso, mas não sei nem se pode, mas eu tenho no meu contrato, que todas as minhas fotos, que eu entrego assim, editadas, em alta e em baixa para redes sociais. É assim que eu entrego. E aí, embaixo das redes sociais, tem meu logo em cima do bebê mesmo. Em alguma coisa que, tipo, bem em cima. Às vezes a mãe fala, mas tá muito em cima. Eu falei, mas é que eu protejo de pessoas de má fé na internet. Essa foto é pra rede social. Então eu quero, dentro do meu contrato tá escrito, que ela só pode postar as fotos com o logo que está nomeada assim, nas redes sociais. Pra proteção da foto, de uso de imagem do bebê, e porque caiu na internet, caiu no mundo. Essa técnica protege tanto o seu trabalho quanto a criança também. Porque daí você então consegue você rastrear. Recomenda. Você consegue rastrear de onde que foi aquela fotografia. E eu ponho metadados, coisa que eu não colocava também. Porque uma pessoa um dia também me falou que quando tem metadados, você consegue provar que a foto é sua. Ótimo. Porque senão tá na internet, não tem metadados, tá lá. Vai pro Pinterest, vai pra qualquer lugar, todo mundo vai usando. Não, é super importante, gente. Cada vez mais nessa era digital... Num mundo tão globalizado, onde num clique tá em qualquer lugar, eu acho super importante. Ainda mais agora com inteligência artificial, né? E Liliane, você tira lá, põe num cesto, num minuto, e é o bebê que você nem sabe que é o seu. Sabe mais, inclusive até deepfake, né? O meu rosto pode estar lá no bebê. Sim, exato. Bebê é tudo igual. A pessoa pegou minha foto, pôs num cesto, vou saber se a foto é minha ou não é. Ou não é.
Liliane, e vamos para um assunto polêmico, né? Oh, meu Deus. Eu fotografo, entreguei tudo ao meu cliente, tudo bonitinho, finalizamos e eu fiz o meu backup também. E no meu contrato tá lá que eu tenho obrigação de ter essa foto por 1 ano. Existe um prazo, backup, ou eu que decido o meu prazo junto ao meu cliente? Como funciona o backup? Você decide isso junto ao seu cliente. Minha recomendação, tá? Como advogada. Tá. Entregou, faça o cliente assinar um recibo que ele recebeu aquelas fotografias, que recebeu os arquivos eletrônicos, que ele conferiu que está tudo íntegro, perfeito, que não tem nenhum problema. Nossa senhora, Você tá dando trabalho, viu? Mas pode Olha, me dá mais um papel, por a gente- favor. Pode ser Não, por de- e-mail um aceite Não, comum? gente, a gente tem hoje plataformas eletrônicas de assinatura que fica tudo arquivado lá, que a gestão é maravilhosa. Agora, uma pergunta que não quer calar. Eu até coloquei aqui pra não esquecer. O WhatsApp e e-mail Ai. conta? A gente vai... Eu vou te contar do WhatsApp, o que eu penso do WhatsApp, tá? O e-mail ajuda, mas pega um documento lá, porque eu acho muito mais fácil de você fazer um arquivo. Quando eu participo de alguns cursos de fotografia, eu falo, cria uma pasta do cliente, olha, cliente Cláudia, contrato da Cláudia, se tem Aceite algumas da autorizações, aceite, e guarda, e põe numa nuvem e deixa lá quando o trabalho finaliza. E nesse recibo, já coloca de forma garrafal, que você não vai mais ficar com backup. Por quê? Porque, pensa... Eu adoro o boot, né? O boot fala, né? É o negrito, né? Sabe? Exatamente. Coloca lá, por quê? Gente, pensa em você guardar essas fotografias por 12 meses. Tem custo de armazenamento. Você passa isso para o teu cliente? Se você passar, beleza. Agora, se você não passa e ficar com uma obrigação dessa durante 12 meses, depois o cara perde e vai... Bater Eu na tua cobro, porta? eu cobro. Né? Então, assim, eu entendo que coloca lá dizendo que você não vai mais ficar com backup daquela fotografia. Você pode até ficar, mas até sem guardar. aquela obrigação, Sem né? aquela obrigação. Se teu cliente te ligar e falar assim, olha, perdi tudo, você tem? Eu tenho, cobro tanto. Beleza, mas você não tem essa obrigação dentro do contrato. O Ai, meu muito tá bom. escrito 6 meses. Eu o meu posso também. estipular o que eu quiser. Você pode estipular o que você quiser, contanto que Eu peça coloco para o que ele teu recebeu. cliente, exatamente, que ele recebeu, que todos os arquivos estão íntegros, que ele abriu e que está tudo certinho. Mas não existe uma lei do consumidor que fala dessa obrigatoriedade? Porque uma vez eu perdi meu HD. E eu fui no Salva-Vidas do HD. Mas a gente está falando de produto. Aqui a gente está falando de serviço, e quando a gente fala de defeito, o defeito da fotografia não vai vir a posterior, é na hora. Verdade. Não, Por mas isso que eu- não por isso- da pessoa ter sumido com todas as fotos. Perdi, gravei, Não, sei onde, você sumiu. não tem, não existe essa obrigação. Você fez a entrega. O seu serviço você fez. Você fez o seu serviço, você Até integrou, porque a pessoa gente é tá fotógrafo lá. de família. Por exemplo, fotógrafo de formatura, você acha que ele guarda? Fotógrafo Olha, de casamento. Por isso que é importante, foto álbum universal, imprimindo qualidade, registrando as memórias, guardando para a eternidade. Então, isso aqui é muito mais difícil de perder do que um certeza. travamento no HD. Só se tiver uma enchente, né? Só, pra perder. pegar fogo, mas assim, é muito raro. Mas se você tem um álbum de qualidade que é uma memória eterna que você vai ter no tesouro. alcance, um tesouro, que vai estar no alcance das suas mãos, sempre que você quiser. Que você confia, que você sabe onde tá, porque eu já tive CD que eu fui abrir e não existe mais nada lá dentro. Tem vários HD que você abre. Aconteceu esses dias com alguém que a gente conheceu. Foi pôr o HD que já tava pra pegar uma foto e não tinha mais nada. Corrompeu o HD. Então, assim, em que você vai confiar? Foto impressa. E aí, uma situação mais tensa ainda, a gente está falando da questão do backup. E pressupõe que você já entregou o seu trabalho. Agora, imagina você vai numa festa de casamento, você vai num parto, E aniversário. no newborn também, que também não dá pra voltar. Situações que não voltam, mas você perde a fotografia. Ai, lascou tudo. Não, aí você infarta junto. Já pra dar Tem desculpa. cláusula que sustente isso? Então, não tem cláusula que sustente. Do backup tem, como a gente falar, entreguei, tá tudo certinho, acabou minha obrigação aqui. Agora, nessa situação, não tem. Você precisa fazer a entrega. Você já passou por isso? Eu não, mas clientes já. Então, você como advogada. Porque eu acho que se eu perdesse minhas fotos de qualquer desses eventos, eu acho que eu ficaria louca. Porque
tem Um elo sentimental, tudo. Exatamente, uma da parte de sentimento, gente, que é muito difícil a gente valorar o quanto que custa. aquilo, Exatamente. Eu tive uma situação de uma amiga que ela perdeu, a fotógrafa perdeu todas as fotografias do casamento dela. Ela só tinha os cliques dos convidados. Depois de um tempo, houve o divórcio. Ela falou assim, já sabia porque perdeu tudo, porque já era um prenúncio. Já começou errado. Mas na época, sofria demais, chorava porque não tinha... Isso acontece muito com casamento, porque eu já escutei muitas histórias. É engraçado, né? E aí, daí a importância do quê? De você se cercar de bons equipamentos, de fazer backup. Mas a tecnologia, ela pode não deixar na mão a qualquer momento também. Pode. Um cartão do nada pode estar ótimo, de repente corromper. Eu acho que, assim, faz já duas coisas ao mesmo tempo. Coloca numa nuvem, imediatamente coloca numa nuvem, tenha um backup junto com você na hora. Mas se de repente a pessoa foi roubada na porta do... Não tem jeito. Você Problema vai. é seu. O problema Você vai é ser seu. responsabilizado. Jesus. Não tem. Não isso tem contrato pode que ajude. atenuar. Pode atenuar, se, por exemplo, amenizar. amenizar, né? Porque assim, olha, não foi uma má técnica minha, mas vamos imaginar que você vai fazer participar de um casamento ou de uma sessão de parto, de um local que já tenha lá uma má fama de furto, de roubo, né? Bota nos peitos. Muitas colocam no peito mesmo, Mas né? a gente coloca. Então, assim, coloque no peito ou faça backup em tudo. Por quê? Porque pode ser que aconteça, você seja roubada para o teu cliente de novo. Ele vai compreender você, tudo, mas é algo que não volta mais. Não tem como ressarcir, né? Mesmo que você devolva o dinheiro. É o sentimental, não. Dinheiro é o mínimo que eles querem, né? Exatamente. Dinheiro é o mínimo. Eles querem o trabalho de volta. Eles querem aquelas imagens que vocês trabalham com emoção. Com momentos, né? Com momentos. É verdade. Mas né? uma dica que eu acho legal dar existem câmeras que têm 2 slots de cartão. Tem umas que não tem, mas tem umas que tem, né? Que são normalmente as mais avançadas. Tem que ter, gente. Tem que trabalhar para comprar uma câmera com 2 slots, porque já aconteceu de eu sair do ensaio, gente. Eu tenho um hábito de fazer o seguinte, eu deixo um no estúdio e levo o que eu vou descarregar para casa. Cheguei em casa, não tinha nada. Não sei. Pifou, morreu. E aí eu fiquei desesperada. Na mesma hora peguei meu carro, fui até o estúdio, peguei o meu segundo backup, levei para casa, tava funcionando. Nosso coração gela e a gente Amiga, morre por um segundo, né? Não. Cara, gela por um segundo, eu você fala, morri. acho que a gente perde anos de vida, sabia? Perde, com essas certeza. brincadeiras. E faz 2 semanas que eu derrubei um HD no chão. E a recuperação de um HD é numa faixa de R$5.000, é caro. Só que eu tenho um amigo que ele fez uma recuperação, ele conseguiu, paguei 10% desse valor. Mas, de verdade, se você perguntar pra mim o que tinha dentro do meu HD, assim, 100% eu não sabia. Então, acho que uma coisa que é legal também é você catalogar o seu HD, que é uma coisa que eu nunca fiz. Não sei se vocês fazem, mas, assim, eu sabia que tinha arquivos de 2022 lá dentro, porque eu tenho, sim, o hábito de guardar, mas eu não sabia direito. Mas você não fez o contrato, então tem que guardar mesmo. E tomar cuidado, por exemplo, com o servidor de backup que você vai ter de nuvem, qual que é o servidor que você está contratando, quais são as garantias que ele lhe dá com relação, te oferece, de que aquela imagem não vai ser perdida, todo o seu banco de dados não vai ser perdido, e a questão de vazamento de dados também. Né? É muita preocupação. Então, assim, precisa tomar muito cuidado, inclusive, com a plataforma que você... É mais fácil vender camiseta, né? É muita preocupação. Não, É mais fácil ser podcast. Não dá, assim, fotografia não dá para ser amador. Não dá para ser amador, gente. Tem que estar cercado. Sério, né? Exatamente. E aí, você estava falando a questão de contrato. O contrato é... Gente, tem contrato básico. Que serve. Mas é como você está falando. O meu tem 4 páginas, porque são situações que eu fui passando e que eu fui falando. Não, eu preciso colocar isso. Vou me respaldar, porque me machucou. Exatamente. Então, quando a gente fala, por exemplo, de questão de indenização, fui roubada. Coloca lá uma redução de indenização. Né? Por quê? Porque é algo que foge do teu controle. É uma situação... Ou você passou por uma enchente... Outra situação também que, recentemente, a gente passou por uma pandemia onde todos os contratos foram suspensos. Como que funciona a questão de devolução de valor? Eu tive várias profissionais de fotografia que não tinham isso no contrato. O cliente está me pedindo 100% do valor que eu paguei.
né? Só que, Liliane, eu, assim, já estava numa situação difícil, ter que devolver tudo. Não tinha nada no contrato, falando com relação Porque nunca ninguém imaginou, né? Nunca ninguém imaginou, mas é algo que é interessante se trabalhar no contrato, quando o fotógrafo não consegue comparecer. E outra, é um trabalho personalíssimo, né? Então, um ponto que precisa colocar no contrato, se só uma pessoa é a tal fotógrafa que vai executar aquele trabalho, ou se vai ser alguém da equipe. Quando é alguém da equipe, alguém tem que estar lá. Agora, quando é a pessoa pode quebrar a perna, a pessoa pode ficar doente. Sofreu um acidente. Quebrar o carro. Não precisa nem sofrer acidente. Né? Você quebrou o carro, já pode se acontecer lascou. Várias situações e que isso não pode resultar num valor de uma indenização que seja exorbitante. Por quê? Porque você fez todas as diligências. Bom, passar mal, gente, todo mundo está passivo. Ver que a profissão de vocês é pior do que de advogado. Gente do céu, é muita emoção. Agora, Liliane, eu vou confessar uma coisa aqui em rede nacional. Eu tenho... A partir de amanhã você vai mudar, a partir de amanhã. Eu tenho 14 anos de profissão e eu tenho até vergonha de falar. É vergonha, eu não sei como falar. Eu não tenho contrato. 14 anos de profissão. Chocada. Eu tenho um contrato, sim, um contrato muito, muito tosco. Acho que nem me defende o contrato. Eu acho que te prejudica. Quem sou eu? Eu acho que nem me defende, né? Mas assim, eu envio esse contrato. Olha, em 14 anos, eu acho que eu não tive 10 clientes que me pediram um contrato, seja de casamento ou de... Então, assim, e eu trabalho tanto por indicação, eu sei que isso não é garantia nenhuma, mas eu não faço contrato e ninguém me pede, a não ser um ou outro especificamente, né? E eu sei que isso é insano, né, da minha parte. Acho que eu vou mudar. Não vou chegar, né? Precisar mudar. Aconteceu alguma coisa de ruim para ter o contrato, né? Mas assim, você... O que você falaria para algum louco aí que Igual ainda ela. não tem contrato? Então, primeiro, não faça isso. Pelo Não amor de faça Deus. isso. Algo que o contrato de prestação de serviços de fotografia não é um contrato que ele depende de formalidades, como, por exemplo, num contrato de compra e venda. O contrato de compra e venda, ele tem formalidades para ele existir, né? Para ele ser concretizado. Diferentemente no contrato de vocês. Liliane, pode ser por e-mail? Pode ser por e-mail, né? Eu não tenho, mas ali está sendo. Pode ser um contrato verbal? Depende, pode ser um né? contrato verbal, só que são situações que é frágil. Mas você, olha, eu não assinei um contrato, mas foi um contrato verbal que eu combinei que no dia tal, no horário tal, eu iria entregar tantas fotografias que... Só que A você famosa fica conversa do WhatsApp. Exato. Então, é isso que eu ia falar Aí, agora, né? só Porque que- tá tudo registrado ali. Só que quando a gente fala, olha, eu fui para um processo judicial, eu preciso de elementos. Eu vou virar e falar assim, não, tudo bem, me dá o contrato, não tenho contrato. Me dá um e-mail. Aí você vai Sim. respirando. Ai, Liliane, não tenho e-mail. Eu falo Tá assim, fazendo ai, a cara da Analice, já tô até Ai. vendo a Analice. Aí você fala assim, então, tudo bem, Liliane, foi tudo pelo WhatsApp. Aí eu vou falar assim, ai, Quero te misericórdia. matar. Tudo bem. Aí primeiro que a gente tem que ler todo o histórico da Todo. conversa, né? Do WhatsApp e resumir aquilo para o juiz, para que o juiz possa entender tudo o que aconteceu. Só que quando a gente coloca é uma prova eletrônica. E uma prova eletrônica, a gente não faz prova num processo por print. Precisa se fazer ou uma ata notarial no cartório. Então, eu preciso levar o seu celular em um cartório e fazer uma ata notarial. E a ata notarial é cara. Tá. Tá? Cara, quanto? Depende do número do conteúdo. Então, pense em uma conversa. Caracteres? Ele vai ver o que tem e vai fazer. A primeira página, eu acho que custa em torno de R$250 e a subsequente 180. Eu acho, gente. Tem que ter, precisaria consultar a tabela. Mas não é algo barato. Não. Né? Eu já tive uma situação que eu tive que fazer para um cliente, a gente gastou R$1.800 de ata notarial. Hoje, tem algumas plataformas que fazem por meio de tecnologia de blockchain que colocam no pacote a veracidade daquelas informações e que os tribunais, atualmente, elas aceitam e são muito mais baratas. Mas a gente, de novo, depende da integridade do seu celular e desses meios de prova para colocar em um processo. Entendi. Então, eu não recomendo. Quando a gente tem uma folha de um contrato,
Ai, que bom que existe, que é caro isso. Eu fiz uma mentoria com uma fotógrafa que não conseguiu nem fazer o bebê dormir, foi péssimo. E eu reclamei com ela, pedi o dinheiro de volta, foi um pega pra capar. No fim, ela não devolveu nada, eu fiz reclamação no Reclame Aqui, mas ela fez esse negócio. Eu fiquei feliz agora que eu soube que ela gastou comigo. O que ela fez? Lembra que eu fiz uma Não, mas mentoria? que ela fez? Ela fez essa ela nota do WhatsApp nosso. E eu reclamei, porque eu falei, olha, desculpa, o objetivo do curso não foi cumprido. Aí, só puxando um gancho disso, não sei se você terminou de falar. Não, eu terminei de falar. Tá. Então, Eu só ia te questão fazer assim, uma o print a gente rebate num processo, porque pode ser manipulado. Então, existe um contrato, então não é tão zoado, não é 100%. Não é um contrato, porque pode ser manipulado. E deixa eu te fazer uma pergunta. Plataforma que você indica? Ou você prefere não se abster dessa... Eu acho que tem várias plataformas e para todos os bolsos hoje em dia e que são reconhecidas, né? O importante é que a plataforma que for selecionada, que ela tenha a chave ICP Brasil, porque a gente tem uma medida ICP Brasil. Tá. Várias plataformas, tem o Doc4Sign, tem o DocSign. Eu já vi esse Doc4Sign, eu já assinei. Eu tô assinando contrato de venda de casa com esse. Exatamente. Eu tô achando assim, o máximo. Porque a pessoa não precisa se deslocar para nenhum lugar. Bom. E a gente tem que pensar uma coisa também. É que no caso de vocês, eu acho que quando executa o trabalho, o valor já está pago, né? Mas quando a gente tem um contrato assinado numa plataforma eletrônica e com 2 testemunhas, a gente fala que é um título executivo. Liliane, o que é um título executivo? O título executivo é como se fosse um cheque assinado. Tentando traduzir de uma forma mais simples. Se a pessoa não te pagou, você entra com processo judicial, que já é uma obrigação de pagamento. Quando tem testemunha, pode fazer Exatamente, isso. 2 testemunhas. E quando não tem, não pode. Não pode, não é um título executivo. Então, eu sempre recomendo, olha, coloca numa plataforma, assinatura das 2 partes, 2 testemunhas. Liliane, está complicando, tudo bem. Seu cliente, você assinando já... Eu tenho um que eu acho que... Eu não sei se ele é. Você sabe aquele que eu tive que fazer pelo governo? Sabe? Vidas, eu acho, se não me engano. Que eu tive que... Eles me ligaram, eles tiveram que conversar comigo, fazer uma entrevista, porque eu faço já com autenticação. Você fez o e-notarial. É tipo isso. Eu acho que é e-notariado. Eu não preciso mais ir no cartório. Mas é que você não consegue fazer a gestão em plataformas. E aí você, quando contrata um... Só consigo assinar. Você só consegue assinar. O que eu estou dizendo é o quê? Você contratar uma plataforma, porque já vai para o e-mail do cliente, o cliente assina, já fica arquivado. Algumas plataformas permitem até que você faça um follow-up de prazos dentro daquele contrato, né? Acho que é o que a BRFRN usa, né? E agora... Outra pergunta que me veio na cabeça. Foi tudo cumprido, né, entre as 2 partes, porém, quando eu entreguei o trabalho, né, tudo dentro do que foi combinado, mas o cliente não gostou das fotos. Essa pergunta, ainda bem. Das fotos, Falou, assim. tô gorda. Aconteceu isso com a minha amiga. O meu bebê, ele não sorriu, no parabéns, ele tava de cara fechada. Seu trabalho está entregue. Tá Por isso que é entregue. importante você estabelecer no objeto do contrato o que constitui o seu trabalho. Né? Mas até isso, assim, por Independente exemplo... de humor. De humor, tem que constar. Não, você não precisa colocar que você não garante que a criança vai sorrir. E isso eu entendo que você não tem que colocar nada disso no contrato. Você tem que colocar o padrão técnico da tua fotografia. Olha, eu vou entregar numa qualidade X, tratamento tal, okay. Não sei o quê. Mas não colocar que enfim, se a gente está falando de um newborn, se não dormir, o que você faz? Eu tive um caso real que eu conto em todo episódio quando a gente fala. Eu fiz todo o meu trabalho, entreguei perfeitamente como de qualquer cliente. Quando ela recebeu, apesar que assim, recebe depois de 20 e poucos dias, quando ela recebeu, ela me deu ok que tinha recebido. E tipo, uns 30 dias depois do recebido, ela falou que não havia gostado. E aí já não tinha mais nem tempo de voltar aquele newborn, mesmo que fosse com 30, porque o bebê já tinha 60 dias. E ela, porque ele não dormiu. E ela viu, foi mais de 5 horas e o bebê dela não dormia. Provavelmente ele tava com fome, né, Dani? E aí ela falou que não gostou e ela já tinha me pago. E eu não, sabe, eu falei, caramba, o bebê que eu tô pensando. Por isso que eu acho que é interessante, quando a gente fala de contrato, de fotografia, ao invés de você ter um guarda-chuva para tudo, colocar lá um contrato para newborn e colocar as especificações, assim, por exemplo... Se o bebê não dormiu, as fotos são assim. Exatamente, que não tem como você controlar.
né? E coloca, por exemplo, o tempo da sessão. Você Sessão coloca, de, no máximo, 3, 4 horas. Tenha um contrato, por exemplo, para parto e colocar lá a opção, se o parto é cesárea, se o parto é normal. Porque se o parto é normal, quanto tempo que você vai ficar à disposição daquela mãe? Né? Isso é uma coisa muito aberta, né? Esse negócio de parto é um problema, né? Mas eu acho que isso dá para ser tratado objetivamente dentro do contrato, com quantas horas. Então, assim, a mãe foi para a maternidade, ela não precisa estar ligando imediatamente para que você corra lá. Porque ela está entrando em trabalho de parto, diferentemente de uma cesárea que é agendada. Mas quando a gente está falando de parto normal, olha, fale quando tiver tanto de dilatação, eu vou. Ou quando a equipe médica avaliar que eu tenha uma folga aí de tantas horas. Só que a gente tá falando... mas eu acho que a pessoa pode avisar e falar, ó, eu tô ouvindo aqui, mas tô com 6 de dilatação. Aí a fotógrafa decide se tá na hora de exato, correr, vai monitorando, né? Quem é a tua cliente, porque você, ao longo do tempo, você vai estabelecendo uma relação com a tua cliente. Agora, você chega lá e fica numa situação de ficar mais de 12 horas à disposição. Nossa. E não tem custo adicional, né? E aí não tem custo adicional para você ficar todo esse tempo à disposição. Por exemplo, se a cliente quer que você... Eu iniciei meu trabalho de parto, quero que você vá. Eu vou. Só que, de novo, é corpo humano, a gente não consegue... ela pode chegar no hospital e já ter um neném. Pode levar 18 horas, como acontece. Né? E aí você vai ficar à disposição. Se ela quer que você fique a essa disposição a todo esse tempo... Tem um custo diferenciado. Coloca lá no teu contrato, objetivamente, esse tipo de situação. Até mesmo porque eu já tive clientes minhas que, por exemplo, Liliane, a cliente me ligou para eu ir para o hospital, cheguei lá, ela já tinha tido neném. Mas não foi porque... Atrasou, né? Ela não me atrasei nada, ela me ligou. Não, assim, a mãe atrasou de avisar, né? Mas a mãe mesmo falou assim, foi tudo muito rápido, né? Você não viu a Fabi? Teve uma no elevador. Se ela não estivesse lá, nasceu no elevador. Ainda bem que a Fabi tava lá, porque senão ninguém ia pegar. No final, a mãe até compreendeu também que, assim, não tinha como ela estar lá. Mas nesse caso, devolve o dinheiro? A mãe queria que devolvesse o dinheiro, só que daí não tinha, objetivamente, uma cláusula no contrato falando da devolução. Porque ela foi lá, ela se deslocou, ela até tirou foto da mãe com o bebê, do pai, mas não do parto em si. Mas não foi por uma culpa dela. Sim, não, realmente não deu tempo. Ela tinha o WhatsApp de quando a cliente mandou, o tempo de deslocamento dela de chegar lá, e o bebê já tinha nascido. Mas o grande problema é assim, que qualquer mãe normal entenderia que o filho dela nasceu a jato. Muitos hormônios, né? Só que assim, tem sempre uma mãe louca, né? Que nem a outra lá, que a pessoa tá vendo que em 4 horas o bebê dela não dormiu, 5 horas o bebê não dormiu, ou ela é retardada pra reclamar depois. Porque assim, se todo mundo tivesse bom senso, acho que talvez a sua profissão não existiria, né? Porque, cara, é bizarro, né? É bizarro. E não tem, se o bebê não quer dormir, nem é com você, não é comigo, não é com ninguém. E a gente passa de colo em colo, nem a mãe consegue, nem o pai consegue, né? De novo, pra não ficar tão chato, se for no contrato, ele fica muito antipático com o meu cliente. Faz um guia de boas práticas. Não tem na questão do uso de imagem? Coloca lá para... Mas faz uma lâmina para cada tipo de serviço. Não tenta fazer tudo num só. Olha, para parto tá aqui a lâmina de boas práticas. Você traga seu filho, veja melhor horário, enfim, amamente, troque. Né? E se não acontecer, gente, é um bebê. É um bebê, é fazer Não, as fotos vão ser tiradas, né? Talvez a gente tenha que criar uma cláusula assim, as fotos vão ser tiradas da forma como ele permitir. E a gente já fala muito isso. A Dani, ela ensina muito isso, né? Eu fui aluna dela e ela sempre... Foi o que me ajudou. Eu falo, quem manda... Teve uma cliente minha que perguntou essa semana, quantos cenários... Quantos o seu filho permitir, meu amor? Porque às vezes ele não vai permitir nada. Tem criança que não aceita ficar pelada. Tem criança que não aceita ficar vestida. De bruço. Então, assim, tem criança que não aceita ficar de bruço. Eu não vou bater no bebê. É um recém-nascido, acabou de sair do seu útero. Então, a gente fala de uma maneira não agressiva que a primeira pessoa a ser respeitada é o recém-nascido. É no momento dele, ele que manda na sessão. Então, isso já ajuda a mãe a entender a questão da humanização do trabalho. Mas essa sua cliente é uma imbecil. Não, por isso que eu acho que a comunicação de forma descomplicada para o teu cliente, para ele falar, eu não entendi, é guia de boas práticas, é colocar lá no seu perfil do Instagram um vídeo falando assim com dicas. Olha, numa sessão de newborn, dicas para as mamães. É isso aqui, ó. E outra coisa, eu faço muita festa infantil, né? Eu tenho muita mãe que me procura e ela fala, ai, Ana...
né, que, sei lá, se não for por indicação. Ai, Ana, eu vi no seu Instagram, eu quero, assim, a festa do meu filho, eu quero igualzinho as fotos que eu vi lá no Instagram, clarinha, ai, tão linda, ai, a gente fazendo aviãozinho, o bebê sorrindo. Eu falo, olha, nós vamos fazer tudo isso e mais um pouco, desde que vocês me ajudem e o seu bebê permita. Entendeu? Porque de repente a mãe quer tudo isso, mas a mãe enlouquece na festa. A gente vira outra pessoa, né? Porque assim, é muita gente, eu sei disso tudo. E assim, eu sou muito objetiva em festa. Eu sei exatamente o que eu preciso ter pro dia seguinte. Isso, independente da mãe querer ou não. E tem hora que eu vejo que não está rolando e eu sei que ela vai me encher o saco no dia seguinte. Mesmo sendo uma mãe nota 10. Por quê? Porque ela tá tão excitada naquele momento que eu falo, olha, podemos chamar os padrinhos? Vamos fazer uma foto pousadinha? Ai, agora não, depois. E 4 horas de festa passa voando. E no dia seguinte ela vai falar, ai, Ana, não tem uma foto com aquele casal querido que é padrinho do meu filho. Então eu fico ali, não é incomodando, mas de uma forma muito gentil, eu tento mostrar para ela que ainda nós não temos alguns elementos que ela pode querer no dia seguinte. Né? E aí tem hora que dá certo e tem hora que não dá. Tem coisas que fogem da nossa... Que foge do controle. Foge do nosso controle. E assim, eu tento muito, muito. E eu nunca desligo meu equipamento, nunca, numa festa, sem antes ir lá na mãe e no pai, de preferência os dois juntos. E os dois juntos, de preferência. E se estão separados, eu vou nos dois. Um aqui, o outro lá. Eu vou e falo, olha... Estou finalizando. Você quer mais alguma foto que você acha que ficou pendente? Alguém? Olha, fale agora ou cale-se para sempre, né? Ana, pelo amor de Deus, só quero que você vá embora. Eu falei, então, tá bom, né? É tipo, para ficar registrado realmente. Tem alguma... Ótimo. Não, mas eu acho que é isso, né? Ana. Eu acho que a gente está falando de relacionamento, a gente está falando de momentos que não voltam. Essa situação você vai tratar de forma objetiva e técnica no contrato. Sim. Mas precisa da colaboração do cliente também, dele entender que, olha, em alguns momentos ele vai ter que parar, vai ter que participar, porque por mais que a fotógrafa tenha a habilidade de correr atrás, fazer clique, algumas poses... Sim, né, precisa ser, né, pousada ali, principalmente no cenário, né? Se e depois não tem a capa do álbum, vem encher o saco. Por isso que eu recomendo, assim, para as minhas clientes, meus clientes, faça guias de boas práticas. Não precisa colocar um monte de texto, faça... itens, né? Top. Sabe o que eu acho muito legal? A aplicação de legal design, que é quando você mostra por ícones para o teu cliente, né? Então, se ele tem dificuldade de ler, então vai colocando imagem, sabe? Como se fosse um infográfico. Dá uma revistinha para ele ler. Dá uma revistinha para ele ler, né? Algo que seja simpático, lúdico para o teu cliente ler. A gente podia fazer um manual pro fotógrafo, né? Podia. Legal. Depois dela, ela ajuda nós, né? Pode contar comigo. Eu falei para você que eu ia falar sobre esse assunto de uma amiga nossa que passou por isso recentemente. E eu bato o pé pra ela e falo, amiga, você pagou de besteira, porque eu não consigo ver que você tá errada, né? Então, a cliente dela é advogada, mas acho que não exerce, não tá exercendo, mas é advogada, né? E aí ela fechou um pacote de acompanhamento. Então, pra você entender, quando você fecha um ensaio individual, você vai no meu estúdio fazer um ensaio de 3 meses. O valor é tal. Mas se você fechar 3, 6, 9, 12, tem um desconto considerável, porque você está fechando o pacote e já pagando o pacote, ok? Aí a mulher fez isso. Aí a mulher foi no primeiro mês, segundo mês, terceiro mês, quarto mês, marcou no dia, tudo pronto. A mulher não apareceu e disse, não deu, aconteceu um problema. Tava tudo pronto. Não foi, mesmo assim ela tentou reagendar, foi passando, como era mês a mês, ela já chegou o outro mês, né? Então ficou sem o 4. Passou o 5, no 6 aconteceu a mesma coisa. Ok, até aí normal. Aí 7, 8, 9, 10, ok, acabou. Quando terminou, ela pegou e falou assim, olha, eu não vou conseguir fazer esses 2, não tem nada a ver eu fazer, eu quero meu dinheiro dos 2 de volta. Os 2 que eu não fiz. Ela falou, não tenho dinheiro de volta, você não fez porque você não quis, enfim, tal. A mulher começou a pressionar ela. Ela, por psicológico, que pegou no psicológico dela, ficou apavorada, não conseguia dormir, não sabia o que fazer, porque assusta a gente quando a gente fala de querendo ver um processo, ver alguma coisa. E aí a mulher falou, eu sou advogada, e além não sei o quê, ela resolveu contratar uma advogada, e até que ela pegou e falou assim, se eu for devolver o dinheiro pra você, quem tá me devendo é você. Porque aí eu tô te devendo no individual, você comprou um pacote. No pacote é esse preço. Não tem valor individual. Quando você for pôr no individual, você que vai ficar me devendo. E a mulher não quis saber e processou ela. Aí a advogada dela entrou com um acordo,
E ela falou, não quero acordo. Ela falou, então tá bom, então eu vou até o fim, mas eu tenho esse material, já vou te falar que a minha advogada disse que a causa ganha. Mas eu não quero dor de cabeça. E porque a mulher pressionando muito ela. Imagina, é psicológico, né? E ela falou assim, aí a mulher ligou pra ela e falou assim, então me paga R$500 e tá tudo certo. No fim, acabou devolvendo dinheiro. Ela pagou pra não ficar com com essa pra situação, acabar, né? E, sinceramente, quem gosta de ter um processo judicial, ninguém, né? não. Então, às vezes você fala assim, olha, paguei R$500, posso te falar? Pra dormir. Ela pagou pra dormir e provavelmente ela gastou menos com um advogado pagando R$500 do que ficar levando essa história até o fim, ela né? ganharia, né? Olha, precisa olhar muito bem a questão do contrato, gente. Ela falou que no contrato tá. Então, se no contrato tá falando na questão do acompanhamento, se a criança não foi, olha, a questão de reagendamento, deixar isso muito objetivo. Se isso tá tratado no contrato, não tem que fazer devolução do valor. E ela também não é obrigada, por exemplo, a estender, fechou o pacote até dezembro, por exemplo, essas 2 sessões. Ela não é obrigada a repor, né? Então, essa questão de reposição, de reagendamento, precisa estar muito clara lá no contrato. E deixando, de novo, não são situações restritivas para o consumidor? Coloque lá, negrito, caixa alta, que não haverá devolução de dinheiro para essa situação. O meu já aconteceu não foi devolução de dinheiro, mas foi acompanhamento também, e a pessoa não veio fazer o último. E no último ela recebe o álbum, ela ficou sem álbum. Eu não cobrei o último, mas eu também não dei o álbum. Daí ela me questionou sobre o álbum e falei, você só consegue completar o valor do álbum, porque o acompanhamento a gente cobra muito mais barato, né? Eu falei, você só consegue completar o pagamento do álbum fazendo todos, você não Mas fez. ela não tinha pagado antecipado? Não, eu não você cobro não dessa faz assim? forma. Eu faço trimestral e a pessoa me paga no mês. Porque eu não quero. E aí tem um monte de gente que se ferrou na pandemia por conta desse negócio de receber, sei lá, você recebe 5 pau no início, a pessoa desaparece, aí ela quer o dinheiro de volta, aí vira mó BO, então eu tô fora. Aí eu prefiro pagar no trimestre. Aí a pessoa não fez o último e eu também não entreguei o álbum e mandei ela se lascar, entendeu? Não sei se eu tô certa. Mas eu achei que eu tava certa. Aí ela não questionou e deu pra bola. Entendeu? E até a sua amiga, quando pediu para fazer esses reagendamentos, ela deveria ter colocado, olha, conforme no contrato tal, cláusula tal, você pode reagendar, por exemplo, uma vez e não vai ter reposição. Né? Não tem abatimento, não tem nada. Ela poderia... Porque, de novo, eu tô falando... A gente tem a formalidade de um contrato, mas a gente também tem outros elementos que constituem também um contrato. Sim. Se tá a regra do jogo inicial com ela, já estava falando isso, mesmo numa conversinha de WhatsApp, quando pede a proposta do serviço, já está falando isso, tá aqui. Tem uma pergunta aqui, né? Assim, quais os direitos o fotógrafo possui sobre a fotografia, né? Por tudo que você está falando, na verdade, a gente tem a fotografia, mas ela é nossa, mas ao mesmo tempo... Ela é dividida, né? Ela Quando a gente dividida, retrata né? uma pessoa. Mas pensa que você pode também... porque a gente está falando de situações em que envolve pessoas, mas você pode estar tirando foto de cenários, rua, com pessoas transitando pela rua, e que daí... Liliane, ela tem direito? A pessoa está andando pela rua, eu tirei uma foto. Ela tem direito? Então, desde que ela não seja foco principal. Se ela não é o foco principal e for utilizado, por exemplo, para fins jornalísticos, a pessoa não vai ter direito de imagem ali. Numa balada, a pessoa tá tirando foto. E aí ela tá tirando foto do casal aqui, mas eu tô atrás. É isso que eu pensei agora. Não tô com amante nenhum. Mas, por exemplo, tem outras pessoas na balada, no fundo, né? Sempre tá um movimento. Ele pode postar? Então, quando a gente fala assim de balada, de locais públicos, shows, geralmente, quando a pessoa compra o ticket e for acontecer isso, precisa colocar lá dizendo que o ambiente está sendo filmado e fotografado. E que a pessoa tacitamente concorda com o uso da imagem dela para divulgação. Tacitamente a pessoa está lá. Entendi. Né? Isso acontece muito. Já vi várias. Várias, né? Situações nessa situação. Mas a pessoa pode pedir para removê-la. Agora, pensa numa gravação de CD. Você tem como de um show? Você não tem como. Então, você não vai no show. Você não vai no show, simples assim. Verdade. Simples assim, né? Recentemente, eu até fui no show do Titãs, tinha lá um telão, assim, falando da questão do uso da imagem. Quem não concorda... Vai embora. Vai embora. Que não tem o que Ou no fazer, estádio né? de futebol, que geralmente a câmera vai aqui... Né? Tá beijando, não pode, né? Tá beijando.
Exatamente. Aconteceu Então, isso. Você vai com a mãe. então, se você não quer uma situação no ambiente A errado, é pessoa melhor pensa, você eu vou não jogar ir. futebol que ninguém vai me ver, é cheio de gente. Só que não. E, Liliane, agora me veio na cabeça, eu fotografo em um condomínio, eles não proíbem de fotografar na área externa. Porém, eu já levei várias broncas de estar fotografando. Por exemplo, aqui tem uma área verde gigante e ao redor são casas residenciais. Aí eu tô fotografando o casal aqui em primeiro plano e automaticamente vai sair. Aí, se o segurança passar e ver, ele já fala, olha, você não pode fotografar aqui porque tá pegando casa de fundo, né? Eu falo, gente, como é que eu vou fazer? Mas a casa dá para você identificar? Assim, Não sabe nem onde você tá. Você não sabe nem onde que não, tá, nem então onde não faz tá. sentido nenhum. Tá. Não tem faz a placa sentido do nenhum. condomínio? Uma situação que tem, por exemplo, é você tirar foto. Vamos lá no Parque do Ibirapuera? Não tem o Monumento dos Bandeirantes? Não tem o obelisco? Sim, que marca na hora. Ou no MASP, por exemplo, são obras protegidas que Sim. estão em locais públicos. Ah, tá. Não pode Né? tirar? Oi? Se você for comercializar aquelas fotografias com aquelas obras, sim, você precisa de autorização dos Entendi. herdeiros. Sabia. É. Tipo, pra fazer uma publicidade, por exemplo, tem que ter autorização. Você tem que ter autorização dos herdeiros. Então, aquela fotona daquela estátua lá no Rio de Janeiro. que o Do menino tirou Cristo, da Lu- do é. Cristo. Você Ele precisa de precisa- autorização. Mas Então, será que viralizou tão rápido que não se tem você, tipo de se você vai autorização? utilizar para questão de publicidade, Sim. você vai precisar de autorização também lá da Associação Católica que tem os direitos Sim, de imagem sim, sim. do Cristo Redentor. Você não pode Caramba. utilizar. Agora, lógico, a gente está falando, Liliane, a pessoa casou lá no Cristo, tiramos as fotos, está no álbum de fotografia. Não vai pedir autorização, sim, né? sim, mas Não- para não- aparecer na Globo, sim. Sim. Mas se a Globo for filmar o seu álbum lá na sua casa pra falar que você casou lá, você vai ter que... Algumas situações, assim, se você tem um quadro de um artista renomado dentro da sua casa e vai gravar uma novela, por exemplo, precisa de autorização do artista daquele quadro para aparecer, Ou tira o quadro. né? Ou tira o quadro. Isso é muita coisa. É por isso que tem uma área aí do direito que a gente fala que é o clearance em direito autoral, que é justamente quando vai fazer o trabalho, o advogado consegue detectar o que é protegido, o que precisa de autorização e o que não precisa de autorização. Então, quando eu falo, olha, Liliane, eu estou recebendo uma jornalista e estou divulgando o meu trabalho, e estou lá passando, eu preciso de autorização do meu cliente, a gente está falando que é para efeito de reportagem, e aí há uma limitação, porque a gente tem outro direito maior envolvido, que é o quê? O direito à informação. O direito à informação da coletividade, ele diminui o direito individual. E outra coisa, você não está colocando o seu cliente numa situação, numa exposição de ridículo, né? Talvez tomar cuidado quando a gente fala de fotografias mais sensuais. Aí tudo bem, talvez colocar as que sejam menos, porque o cliente não quer ser, talvez, exposto dessa forma em rede nacional. Mas a gente tem um direito aí que é a informação. Mas na fotografia, igual na moda, existe um problema, né? Acho que você trabalha com a parte de moda, que são os parecidinhos, né? Então, a pessoa cria uma coleção, por exemplo, criou a sua blusa desse jeito, com esse tipo de estampa. A Daniela Nicolini vai lá, tem uma confecção e faz um parecidinho. E aí existe uma questão aí de direito de moda. Eu até sigo uma menina que fala sobre direito de moda. Na fotografia acontece a mesma coisa. A Renata vai lá, se mata, se suicida, cria um negócio novo. E aí vem a dona Analice, que é minha vizinha, desgramada, e copia. Então, assim, e na fotografia, tem inspiração, na a verdade, gente não sabe mais o que é inspiração, o que é cópia, virou uma bagunça. A gente não sabe nem se a gente criou. E o pior é que, na verdade, você criou já se inspirando em algo, entendeu? Provavelmente lá fora do país, né? Quando a gente fala de criação, é uma linha muito sensível, tênue. Por quê? Porque, assim, você vai criando um repertório com base em tudo que você viu, com base no que você leu, mas você tem que imprimir um trabalho. A gente fala que é protegido quando você imprime um trabalho original daquele teu trabalho. Da sua leitura, né? Da sua leitura que você fez. Então, eu acho que não é a pose. Eu acho que aí é a questão de iluminação. Alguns fotógrafos, você sabe, é a fotografia daquela pessoa, por quê? Porque ela é o jeito dela. Você estava falando da questão do seu cliente. Eu quero que a minha cliente olhe e fale, eu quero fotografia assim, desse jeitinho, porque já sabe como que a Ana trabalha. Sim. Então, ela está buscando o quê? A iluminação, o enquadramento da Ana.
porque ela olhou o teu trabalho e falou, eu gostei desse tipo de luz, né? E tem outros fotógrafos que trabalham de forma diferente. Faz um trabalho bom também, um trabalho muito bom. Mas tem muitos que fazem bem parecido também, né? É por isso que às vezes não cria identidade, né? Mas aí é exatamente, você falou tudo, é a questão da identidade. Você sabe, olha, eu tô comprando aquele trabalho porque eu reconheço que é diferenciado do que tem no mercado. E se a pessoa postou, está nas redes sociais, está no Pinterest, principalmente quem hoje em dia está no Pinterest. Pinterest é cópia. Você olha para se inspirar e acaba replicando e querendo fazer algo parecido. Então, não tem muito o que tá na internet, tá pra cópia. Cenário de Natal, né? Cenário de Natal, gente, é muito engraçado. Sai lá fora, depois vem as pessoas e tem gente que faz, executa igual. Então, e outro ponto, quando você contrata, você fala de cenário de Natal, de Páscoa, o fornecedor que você está contratando, por exemplo, se você desenhou aquele cenário, quando a gente fala de cenário, o cenário também é protegido por direito de autor, tá? Então, se você entregou para ele as diretrizes ou um projeto que ele quer que ele execute, ele não pode replicar para terceiros. A não ser que eu ganhe alguma coisa, um royalties. Exatamente. Você autoriza que ele faça isso, você ganha uma remuneração em cima. Agora, quando você compra aquele cenário pronto, em que já está lá exposto e que ele pode vender para você, não tem exclusividade. Que é um fundo fotográfico. Né? Nenhuma. Uma casinha, E aí, concorda? Você tem um valor de um trabalho de um fotógrafo que utiliza aquele template standard que está no mercado e aquele que contratou um cenógrafo, que fez um projeto, que desenhou tudo, que contratou, customizou, porque algo que é customizado é muito mais caro do que algo que ele vai lá fazer em massa. Em qualquer lugar. Né? Então, o trabalho dele é diferente do outro. Mas na fotografia é muito difícil. Às vezes até quem tá criando... Tem uma foto que eu faço, que é a menina sentada. E até hoje eu não vi ninguém igual. Mas, cara, para copiar aquilo é fácil. Entendeu? E eu acho que aquela foto é minha. Mas eu acho que as pessoas, você pode ensinar tudo. A pessoa pode ver tudo e replicar. Nunca vai ser igual. Eu não acho. Acho que a arte sempre tem algo diferente. Mas você já teve alunas que fizeram... Não, tem gente que... A Grace me mandou mensagem esses dias, mandou uma foto e falou, Dani... E nem vou falar de quem é a foto, que vocês já vão saber, só para não pôr nomes. Ela falou, Dani, olha essa foto. Eu olhei. Ela falou, até isso é igual ao seu. Eu achei que era sua. Porque tem pessoas que elas fazem workshop e elas saem de lá fazendo exatamente o que eu faço, do jeito que eu faço, no ângulo que eu faço, com a mesma cor, sabe? A pessoa executa muito bem. Muito bem. Só que é igual. Tinha uma fotógrafa também que as pessoas copiavam igual, assim. Que ela começou com fundo de elanca. E aí você olhava, era... A pessoa comprou os elementos iguais, tudo coisa. Igual, a porque posição... Ela pode copiar o fundo, ela dá... Mas é o que eu falo também, eu dou aula. Então eu quero que você faça igual. Eu ia falar isso. Você está ensinando, né? Você está expondo de que forma que você faz. Diferente de quando a pessoa vai no perfil na internet, olha como é feito e tenta replicar sem ter tido uma aula. Mas é que eu não tenho esse ego. Para mim, eu fico até feliz e eu ainda ensino e vou ajudando. Mas é muito engraçado como a pessoa, ela pode criar outras coisas, mas quando você vai ver, ela tá tudo igual a mim. Eu quero dar o caminho para que ela saiba o que tem que fazer. Mas ela pode criar, mas a pessoa não cria. Mas ok. Mas essa, no caso ela ficou brava com as pessoas que fizeram o curso dela, mas até a mesma... Porque a gente indica onde a gente compra, as pessoas indicam. Sim, você indica fornecedor. Então ela também é parceira. Ela é parceira, tipo, do Prop, do Vaso. E aí ela indica, porque o parceiro dela, ela tem pra isso. E aí a aluna vai lá, faz exatamente igual, só que aí depois é criticada. Pensa num... Ela ficou até em depressão. Você estava aqui falando do álbum de fotografia. Pensa que junto com o seu fornecedor, você desenvolve um álbum que só você tem. E ele começa a colocar esse álbum para outras pessoas. Todos têm igual depois. Né? Todo mundo vai ter igual. Então, nada como um combinado com o fornecedor. Esse daqui é meu. Por quê? Porque eu quero ser diferenciada no mercado. Não quero... Só que o teu álbum não vai ser o preço do álbum, por exemplo, da Ana. Por quê? Porque é algo customizado. Para o fornecedor é outro custo. Né? É meu, é proprietário. Então, eu acho que é o desafio do quê? De cada um ir colocando... imprimindo tua personalidade dentro daquele trabalho, né? É até mais incentivador, né? Você querer ir buscar por isso que a lei de direito autoral, ela fala que é protegida a obra criada pelo espírito humano, o espírito do homem. Então, assim, é você colocar a personalidade dentro do seu trabalho.
E aí a gente entra num conceito ético. Ah, tô copiando. Gente, se a gente for ficar notificando todo mundo, eu vou adorar. Muito trabalho para mim, mas assim, é insano. Não vale a pena. Financeiramente não vale a pena. Eu acho que é cada vez mais o quê? Se afastando da concorrência e imprimindo realmente tua personalidade para que teu público reconheça que aquele trabalho é só seu, que o outro pode ser parecido, mas que a sua assinatura faz toda a diferença naquele trabalho. Olha, mais um programa chegando ao fim. Eu acho que a gente ficaria aqui no mínimo 5 horas, igual eu fiquei lá na minha cliente. Ainda teria muito assunto. E, Liliane, eu sei que você está de mudança, né? Mas se algum fotógrafo quiser contratar os seus serviços, você está em atendimento, você vai continuar nos atendendo, eu acho que eu vou ser uma que vou te procurar. Vou sim, vou continuar assim, vou continuar. Então tá bom, pessoal, então a descrição da Liliane vai estar toda aqui embaixo, quem quiser, né, contratar os serviços dela, vai ser um prazer imenso. E mais uma vez a gente agradece aí a audiência. Por favor, inscrevam-se no canal, isso é muito importante pra gente. E mais uma vez, muito obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.